tudo bom? Tudo bom, Camila? Me ouve Boa bem? noite. Boa noite. Sim, Pronto, e por aí tá vamos tudo organizar. certinho? Tudo certo. Coisa boa a gente Maravilha, poder conversar, né? é verdade. Então, se falta um minutinho, de repente a gente espera mais um minutinho pro pessoal Sim, entrar. claro. Pessoal entrando, vai mandando aí esse aviãozinho que tá bem aqui embaixo para algum colega que você saiba que queira saber um pouquinho mais sobre desenvolvimento motor, que queira aí tirar uma dúvida específica. A gente está aqui para fazer um bate-papo, né? É uma É, conversa e se não conseguir assistir agora no ao vivo, vai ficar gravado, né, Camila? vai ficar gravado sim. Tá, eu já vou enviar aqui para alguns colegas então, enquanto o pessoal vai entrando. Pelo menos uns 5 colegas aí para ver o que está acontecendo. Isso mesmo. Também já vou enviar aqui. Tô pegando caneta para anotar as dúvidas das pessoas. Perfeito. Pronto, já mandei aqui. Envio com sucesso. Vou mandar aqui também alguns. Então, gostaria de apresentar para vocês a Thalena. Ela é fisioterapeuta, trabalha com neuropediatria e fique à vontade para falar um pouquinho mais sobre você. Tá certo. Primeiro, agradecer o convite, né, dessa parceria. A gente está aqui conversando hoje sobre o desenvolvimento motor mais específico, que é a área que eu adoro estudar, eu adoro conversar, eu adoro atender e a gente nunca para de estudar, né? Não pode parar. Eu tenho algumas formações na área, eu tenho pós-graduação em neurofuncional, em pediatria, neonatologia, intervenção precoce, desenvolvimento infantil. Eu fiz o meu trabalho de mestrado trabalhando com desenvolvimento motor de crianças prematuras, então é o público que eu recebo bastante e que tem ali um lugarzinho bem reservado no meu coração, porque foi uma experiência completamente diferente, né? Eu já atuei em área de UTI e neo, então conheço a realidade dessas famílias e atendi eles no follow-up. Então, é um trabalho completamente diferente, né? Ali em ambiente de terapia intensiva a gente está preocupado com outras questões, onde o desenvolvimento motor, sim, ele faz parte, mas tem tantos outros quesitos que aqueles bebezinhos estão lutando para sair dali, daquele estado, e aí eu recebi eles no atendimento follow-up para acompanhar esse desempenho motor. Ai, que Tenho delícia. formação também, né, no conceito neuroevolutivo Bobat, o básico e avançado para os bebês, que foi aí que realmente linkou todo o raciocínio clínico a respeito do neurodesenvolvimento. As pessoas dizem que quando a gente entra para fazer a formação é um, e quando a gente sai é completamente diferente. Não que a gente nunca tenha visto o que acontece ali, mas é porque vai engrenando o raciocínio, vai tudo realmente se encaixando, fazendo sentido, e tudo acontecendo ali durante a nossa prática, né, com os nossos pequenos. Então, sou apaixonada pelo conceito. Ai, eu não fiz o curso, mas eu tive uma base na pós e assim também amei, adorei muito, assim, achei muito interessante. Amplia os horizontes, né? Acho que a gente Sim, consegue entender ali, não a faixa etária, né? O que a gente espera pela idade, mas como é que isso acontece e como eu, como terapeuta, vou manusear para tornar essas situações possíveis naqueles que enfrentam alguma limitação. Então, por isso que eu sou encantada sim. pelo conceito. A gente acaba tendo outra visão, né, dessa análise do desenvolvimento, tudo. Com certeza, muita certeza. Então, preparei aqui, né, um roteirinho para a gente ir seguindo, para a gente ir conversando sobre isso, que é um tema muito vasto, só que aqui a gente vai pincelar algumas situações, né, para lembrar ali o pessoal, né, por onde é que começa esse raciocínio, o que você tem que prestar atenção no momento que você vai receber, não digo essa criança, mas essa família que vem para o teu atendimento, que você acaba atendendo a família como um todo, porque são cheios ali de dúvidas, de receios, muitas situações que elas precisam entender porque vão conviver com alguma situação, né? Dependendo do caso que a gente vai atender.
Mas, enfim, falar que o desenvolvimento motor, falar de desenvolvimento infantil, no caso, né? Que ele é todo um processo. Que a gente logo linka com a história do desenvolvimento motor, mas é uma tríade ali, que a gente precisa contar, né, com o crescimento estrutural da criança, contar ali com o amadurecimento dos seus órgãos, dos seus sistemas, enfim, é uma criança que está se abrindo para o mundo, e ali até poder chegar nas tais aquisições motoras que a gente tanto quer enxergar de acordo com a idade que ele tem. E essas aquisições, elas não são só motoras, são cognitivas, são linguísticas, são sociais, enfim, é um cezinho que está desabrochando. Então, o nosso olhar em cima de todo esse contexto aqui, ele precisa ser muito levado em consideração. Eu coloco ali como pano de fundo, sempre quando eu vou fazer a avaliação, né, contemplar ali o quesito da CIF, a Classificação Internacional da Funcionalidade, Capacidade e Saúde. Eu acho que é uma visão tão legal que a gente precisa ter isso com a gente, porque ela, de fato, quando você preenche ali aquilo que ela te mostra, né, o que deve ser preenchido, você consegue identificar quem é aquele paciente. A gente sai daquele contexto só de apontar o que está errado, o que está ruim, o que não funciona, né? Mas por que aquilo não está funcionando? O que está impedindo nas suas atividades, nas suas participações, né? Nas suas capacidades ali, nos fatores ambientais, que é o que a gente vai intervir de fato, né? Pelo contexto do indivíduo mesmo, ele é único, tem as suas características, tem as suas peculiaridades, mas em todos esses outros contextos, nós precisamos atuar. Então, eu coloco sempre a CIF no momento ali que eu vou fazer também a minha avaliação. Não sei se tem alguma pergunta por aí ou quer complementar alguma coisa, Camila? Não, já vamos deixar avisado que quem tiver pergunta pode ir mandando aqui nos comentários. Eu vou anotando tudo e aí no final eu te passo, tá? E ali da CIF, a CIF ela é utilizada na fisioterapia toda em si, mas eu acho que na parte da neuro, ela casa muito, né? E aí eu imagino que na pediatria, mais ainda, porque o ambiente é enriquecedor para esse desenvolvimento, para esses estímulos, né? Com certeza. Com certeza. Ali, quando a gente pensa, né, nos fatores que levam ao desenvolvimento motor, a gente tem dois quesitos, né? A genética, que é aquilo que tudo que aquela criança traz, que ela herda dos pais, mas os fatores ambientais têm muito mais proporção dentro disso. Então, você entender qual é a realidade ambiental daquela criança, e aqui eu não só me refiro do local onde ela passa a maior parte do tempo, mas quais são os outros locais que ela convive? Ela já vai para a escolinha, ela vai para a casa da avó quando os pais precisam trabalhar. Como é que ela fica nesse local? Se ela precisa ali ir para um outro ambiente, como é o deslocamento dessa criança? É no carrinho? É no colo? Como é esse colo? É com ela virada para trás? É com a criança olhando para frente, explorando o mundo? Então, vejam aí que os quesitos ambientes é onde a gente vai atuar de fato para poder melhorar ali e dar mais desfechos funcionais para essas famílias que nos procuram. Gosto muito de pensar que a gente é capaz de mudar a realidade de algumas famílias, né? Às vezes chegam com tantos quesitos, com tantos problemas ali, que nós somos não só terapeutas, mas a gente é mais um ouvinte de tudo aquilo. São diferentes realidades, né, Camila? Atender no SUS me deu, assim, uma vasta... me abriu, né, o olhar para uma outra realidade que eu não conhecia de fato. Quando a gente está ali na graduação, a gente recebe, né, alguns pacientes, e aqui de vários níveis socioeconômicos, mas quando a gente atua diretamente no SUS, a realidade é bem outra. Então, o enriquecimento ambiental para essa família é bem diferenciada. E aí tem que aflorar todo o nosso lado artístico, né? Para ajudar, né? Porque brinquedos caros não é uma realidade. Então a gente tem que ir adaptando no que tem em casa. E falando nisso, eu li em algum lugar, enfim, foi uma pesquisa que eram oferecidos, né? Brinquedos, de acordo com a idade da criança. Brinquedos, ok, comprados ali na loja e qualquer outro recurso similar àquele brinquedo. E todas as crianças
se não fossem todos, a maioria, iam para aqueles recursos ali que não tinha nada a ver. Era um controle remoto, era uma tampa de uma Tupperware, era qualquer coisa ali que, o brinquedo tá ali, ok, muito legal. Mas olha só, então, quantas coisas a gente pode fazer em casa para proporcionar esse estímulo de enriquecimento do ambiente para o desenvolvimento motor dessas crianças. É verdade. Muito, Usa a criatividade. Eu vivi isso com meu filho, né, também. Eu tenho os brinquedos lá, mas eles querem brincar com a tampa, com a panela. Qualquer outra coisa aí. E muitas famílias descobriram essa situação quando ficamos mais tempo em casa por conta da pandemia, né? Então, qualquer coisa ali servia de interesse para aquelas crianças também que estavam posicionadas ou estavam no local onde elas poderiam explorar. Porque o que aconteceu muito, e a gente está vendo o reflexo agora, é que essas crianças que ficaram privadas dessa experimentação do ambiente têm hoje atraso motor. Porque ficaram ali muito tempo na cadeirinha, no bercinho, no chiqueirinho, cercadinho, qualquer outro local onde o chão não era tão experiência para elas. E hoje a gente está vendo muita coisa refletindo de atraso motor por conta dessa privação de experiências no ambiente. Porque imagina ali você, né? Você é uma criancinha que está começando ali a entender o que está acontecendo na sua volta e você está sentado ali na sua cadeirinha, onde às vezes vem alguém aqui te dar uma mamadeira, vem aqui para brincar contigo para ver se está tudo bem, e o teu olhar é só aqui, né? É só para frente. Fica limitada essa visão aqui lateral, fica limitada a sair daquele local ali e explorar o ambiente. Como isso está refletindo agora? Tem vários estudos acontecendo simultâneos para a gente ver, né, essas situações, tanto de atraso de desenvolvimento, mas como ali a interferência do Covid na gravidez refletiu nessas crianças. E agora que a gente está vendo aí esses resultados. Muito legal, muito legais esses estudos, né? Porque, enfim, aconteceu ali, a gente precisa estar preparado para o que vem para frente quanto a essas questões do desenvolvimento motor. Sim, e aí a fisioterapia entra, né, além do estímulo para a criança, nessa educação para os pais também, né? Que acaba sendo muito interessante para eles continuarem o trabalho nos dias que não tem atendimento e tal. Essa educação eu acredito seja muito importante também. Isso porque é um acompanhamento, né? Não são ali aquelas sessões que aquelas famílias se deslocam para vir até o ambiente de atendimento, ou o profissional vai até na casa, mas é toda uma continuidade, como você bem falou. Se a gente não orienta essas famílias, que o olhar da família, sim, é diferenciado do terapeuta, mas tem coisa que eles conseguem, sim, fazer, e isso faz toda a diferença dentro de semanas de atendimento. Às vezes você tem ali 3 atendimentos na semana, que dura no máximo 1 hora, né? A gente sabe que a tolerância da criança é bem menor, mas até que eu consigo levar ali bem uns 50 minutos de atendimento e as orientações são fundamentais. Gosto muito quando a família participa do processo, assim, é o momento que eu ouço as dificuldades que ele tem, é ali uma situação que ele lembra que na hora da avaliação ali se perdeu. Então, é uma dinâmica, né? É uma conversa, é você mostrando ali de fato com os teus manuseios que o teu brincar ele tem objetivo. Não é um brincar pelo brincar. O brincar é o meio pelo qual você vai conseguir alcançar os teus objetivos traçados lá na avaliação. Então, eu gosto muito quando a mãe fica perto, o pai ali. Então, eles não só veem o manuseio, o movimento acontecer, mas eu falo, ó, pega bem aqui, sente o que está acontecendo. Quando você for oferecer o estímulo, é isso aqui que precisa acontecer no tronco dessa criança para você ver que, por exemplo, a queixa, que essa criança ainda não senta sozinha. Então, os ajustes posturais que nós fazemos com o manuseio para que essa criança te responda aquilo que você quer atingir.
E tá todo aí, né? O pano de fundo é o conceito neuroevolutivo, não tem como, né? A gente pensar por esse caminho. Então, a família sempre participa dos meus atendimentos e eu gosto muito disso. É uma troca, né? Não só eu que vou lá e manuseio aquela criança, vou fazer os manuseios na criança. Tá, mas aquela família precisa entender o porquê que aquilo ali é necessário, né? Você não está atuando só do problema entre si, na deficiência, enfim, colocando ali na temática da CIF. Não é só aquela estrutura, por exemplo, um tônus alterado, mas o que isso implica na atividade dessa criança, na participação dela. Se ela tem um tônus mais baixo, por exemplo, aqui, que dificulta o sentar para ela poder fazer a introdução alimentar, como é que você vai ali melhorar a qualidade daquele tônus para que aquele sentar ele seja eficiente para a função, para a funcionalidade. Tirem função, para a funcionalidade, que é a alimentação. Olha só como é bonito esse raciocínio. É aqui que está a beleza da gente entender todos os quesitos do desenvolvimento motor. Que não é só ali a gente saber o que acontece por cada idade, né? Que a gente tem umas referências, né? Os tais marcos motores. E agora até recentemente saiu os novos marcos motores. Mas, por favor, não tem nada de exorbitante, não, ali só foi um reajuste de algumas situações quanto a tempo de aparecimento de algumas coisas. É bem legal esse artigo, ele é bem novinho, é bem de agora. Legal. Se deixar, eu vou falando, né? Fica à vontade. Até porque também a gente sabe que dependendo da criança, ela acaba se soltando mais no ambiente de casa do que, né, com o profissional fisioterapeuta ou numa clínica. Então, esse estímulo em casa, ele se torna muito rico. E se a gente orienta a família, a evolução é gigante, né? A gente consegue ver muita coisa. Tem gente que se frustra quando diz ali, poxa, mas neuro é tão difícil, é tão ruim da gente ver uma evolução num paciente. Mas ali, só é ruim ou difícil quando você não sabe o que você quer com ele, né? Claro que existem objetivos a longo prazo, mas objetivos a curtíssimo prazo dentro da tua terapia ali, você conhece, você sabe o que você precisa fazer com essa criança. Então, eu defendo muito que sim, dá muito resultado a partir do momento que você entende o que o seu paciente precisa. Quais são os fatores que limitam ele a ter a funcionalidade, a ter a movimentação que eu espero para a idade. Porque a gente sabe que o processo de maturação do desenvolvimento, ele vai acontecendo, né? E se ele não tem essa riqueza de exploração, acaba que ele se acomoda. Ah, eu choro, vem alguém aqui e me organiza. Ah, eu não gosto de ficar de bruço, ficou tudo muito distante ali, eu vou chorar para alguém me desvirar. E por aí vai, né? E por aí vai. E às vezes... O bruço... Pode falar. E às vezes aí os pais ficam, né, com medo, eu vou botar ele assim, não vou botar, e acaba tendo essa parte de acomodar muito e eles, sim, infelizmente não sabem que eles não estão ajudando o bebê, né? E vai perdendo esse momento que é tão precioso, né? Se ele tem ali condições já de explorar um ambiente em prono, e aqui não existe um marco, um tempo específico para crianças de bruço, olha só ali o quanto ele perdeu por, assim, ter pena da criança, né? Não é ter pena da criança, é ali verificar também os sinais de desconforto que ela tem quando está no bruço. Muitas famílias, quando eu chego para avaliar, tem esse relato, né? Poxa, eu sei que é importante colocar de bruços essa criança, mas ele chora bastante e aí eu não deixo muito tempo. Eu acho que ele está sofrendo ali e eu já tiro. Ok? Vamos entender qual que é o contexto dele ficar de bruço e a gente pode não colocar direto a criança ali no chão, né, no anteparo. Vamos fazer um prono progressivo, dar experiência para essa criança de barriga para baixo que não precisa ser no chão direto, né? Você está aqui no colo com a criança, de repente coloque de barriga para baixo, que ela já vai ter uma outra experiência. Quando você está ali deitado, né, e vai brincar com a criança, coloque ela no seu colo para ela fazer a extensão cervical, para ela fazer os apoios necessários. Tudo isso aí já é também bruço, né? Então, quando ela vai para o chão, colocamos ali alguns anteparos, quer seja um travesseiro, um rolinho, aquele triângulo de refluxo, que ela não está diretamente no chão. E outra coisa que eu oriento muito, não é só colocar a criança no chão e ficar sentada ali do lado, né?
Tá, o que ela vai fazer naquela posição? Ela tem que ter uma função para aquele bruços. E também não é espalhar um monte de brinquedo na frente que acha que aquilo ali ela vai interagir com aquele. Mostre que ela sinta aquele interesse, que ela vincule primeiro o olhar, que ela tenha curiosidade, sei lá, de fazer o alcance anterior, ou ela se alegra com o barulho que aquilo faz, né? O que eu oriento também é que a pessoa que acompanha esse bruços supervisionado, sempre aqui, né? Porque tem aquela história, eu não vou deixar a criança de bruços porque ela vai se sufocar. Isso aqui foi uma perspectiva que a gente teve há muito tempo, né? Os pediatras sempre orientam essa situação, mas faltou o finalzinho dessa história. Durante a dormida, né? Não é dormir de bruços, é brincar na posição de bruços. Dar essa experiência que não é só o barriga para cima e olhando para o teto, né? O bruços condiciona muitas situações. Então, ali, voltando. A família está perto, ela está sentindo que tem alguém ali que ela confia, ela está ouvindo a voz ou ela está vendo se a pessoa também está deitada ali do lado dela. Então, assim, de repente você está no colo, você é colocado no chão, sumiu todo mundo, eu não ouço mais a voz de ninguém, eu não sinto o cheiro da minha mãe, gente, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou chorar, né? Então, o prono progressivo, eu oriento bastante que essas famílias façam. E quando colocar de bruços, né, Camila, fica aí um grande questionamento. Quando é que essa criança está preparada para ficar de bruços? Eu digo para vocês que desde muito cedo a gente pode ir colocando aos poucos de bruço, né? Entrando já aqui para a parte do que a gente estima, né, para cada idade. E aqui a gente não vai pontuar, né, de mês a mês, porque, enfim, não temos tempo para isso. Mas falar aqui num conjunto, né? O que a gente espera nos trimestres de desenvolvimento motor no primeiro ano de vida? A gente entender essas situações é o que vai ampliar os nossos horizontes no momento da intervenção. Não é só saber também ali o que a gente espera que ele faça por cada idade. Mas eu acho que o mais importante de tudo é como isso acontece. Beleza, eu sei que ao final do terceiro mês a criança precisa, né, entre aspas, ter um controle cervical e ali levar as mãozinhas para a linha média. Mas como é que ela vai fazer isso, né? Como é que essa movimentação voluntária começa a acontecer? Tudo muito vem do interesse dessa criança. Se eu não mostrar algo que a interessa, ela vai continuar no lugarzinho cômodo que ela está. Estou bem aqui, não preciso fazer tanto esforço. Mas se você ali está trabalhando com uma criança, chamando a atenção ali com o objeto, espera primeiro que ela vincule com esse objeto, tenha interesse naquilo ali que está acontecendo na frente dela. Que não precisa ser um objeto, pode ser a mãe ali, né? A face, a voz dessa família. Então, vincule primeiro o olhar. Depois ali você vai mudando de direção, porque o que você quer é movimento, né? Então, às vezes eu fico meio aflita quando a criança está aqui numa posição e alguém faz um estímulo muito longe para ela querer virar e fazer alguma coisa. Gente, está muito longe. Se eu não sei como é que eu me viro, como é que eu vou olhar para essa fonte sonora que está me chamando a atenção? Então, isso aqui que eu sempre oriento. Gente, primeiro, espere o vínculo, né, com o objeto. Despertou o interesse, vá movendo aquilo e aí ela vai movendo de acordo com a possibilidade dela. Então, falamos aqui, né, bem rapidinho do primeiro trimestre, o que a gente espera, né? Então, quando a gente vai colocando essa criança no prono, no bruços, ela vai fazendo todos os seus ajustes necessários para ir ganhando contra a gravidade. A gravidade é muito ruim para todo mundo nesse sentido, né? Dá trabalho se manter de pé. E o que dirá um bebezinho recém-nascido que, poxa, até um tempinho atrás estava intraútero, estava nadando ali no líquido amniótico, estava acolhido, estava sendo nutrido, estava tudo certo. Veio para cá, meu Deus, que frio absurdo que é aqui fora. Nossa, quanto barulho tem aqui. Meu Deus, como tá difícil de eu me mexer aqui.
eu não sei o que eu vou fazer. Então, não é só esperar também a maturação do desenvolvimento, é você incentivar essa maturação aí, que é sempre crânio caudal e próximo distal. Tem aquela musiquinha que fala cabeça, ombro, joelho e pé. Eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, quando vocês ouvirem de novo essa música, cabeça, ombro, joelho e pé, vocês vão lembrar que essa aí é o sentido da maturação. Ele é crânio caudal. É por isso que ao final do terceiro mês a gente espera um maior controle cervical. Depois vem aqui o controle da cintura escapular. Depois veio o tronco. Depois vem membros superiores e membros inferiores. É daí que vem toda essa historinha. E feliz daquele que fez essa musiquinha, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, para nos ajudar nesse momento aqui. Eu não tinha ligado um no outro também. Adorei. Ficou o link aí. Ficou. Pronto. Existe, claro, toda uma organização biomecânica que as crianças precisam, entre aspas, fazer para ir ganhando contra a gravidade. E sim, ao final do terceiro mês, terceiro, quarto mês, a gente já espera, né, esse estabelecimento do controle cervical, que não é só estar ali, né, e cair, né, é sustentar, é fazer o rastreio no ambiente. Então, se alguma coisa chamou a atenção, ter condições de virar a cabeça, enxergar aquilo, se for bastante interessante continuar o vínculo, se não volta para o meio ali que está tudo certo. Mas essa condição de simetria, de linha média, é o que a gente espera no final do terceiro, quarto mês de vida. E depois disso, né, começam as habilidades mais difíceis para essa criança. Então, nesse meio tempo aqui, também são desenvolvidos os planos de movimento. Vou puxar aí lá da graduação da galera, né? O plano sagital, onde a gente espera, né, movimentos em flexão e extensão, e isso está acontecendo por volta desse trimestre. Depois o bebê começa a usar o látero, lateral, e aí a abdução, aí a adução para poder organizar mais esse tronco desse bebê, falando aqui já em algumas atividades motoras, e depois lá o uso do plano transverso, né, que é o somatório desses dois outros planos, onde o bebê começa a explorar a rotação do tronco, né, que é tão importante lá no final do sexto mês, sétimo mês, que é onde aquele bebê que ele já não para na posição ali, então ele já não quer ficar ali, muitas coisas chamam a atenção na volta dele, e ele usa, né, desses planos cada vez mais, da sua expertise, né, dos seus movimentos, eles vão se refinando e os movimentos voluntários vão ficando cada vez mais precisos. E aqui a gente está falando do desenvolvimento típico, tá? Então, ali, por volta de 4, 6 meses, no segundo trimestre, a gente espera o que dessa criança, né? Se ela está ali de barriguinha para cima, que ela já comece a fazer os alcances para, de fato, pegar aquele objeto. Não precisa ficar todo o tempo lá em cima, né? Quarto mês, ela faz o alcance, traz aqui para pertinho dela, e antes do objeto, né, de interesse, o bebê ele começa a explorar o seu corpo, né? Então, dizem ali os autores que o corpo do bebê é o primeiro brinquedo, né? Então, a exploração do corpinho, das partes dessa mãe conversando ali durante a troca de fralda, depois do banho ali, aqui a barriguinha, enfim, aqui é o roxinho, e aí vai também tendo essa experiência que o bebê faça o toque, né? Que ele entenda que ele tem todo um contexto. Isso aí, claro, vai se ajustando com o passar do tempo, com a manutenção. Mas olha aí, o quanto de estímulo, o quanto de enriquecimento isso aqui é para o ambiente dessa família. Então, conduzir essas primeiras explorações, de fato, tem que fazer parte das nossas orientações com essa família. Mas, enfim, ali no segundo trimestre, o que a gente espera? Que no final dele, o sentar com apoio já esteja um pouco mais estabelecido, né? 6 meses, então o bebê já faz os alcances, ele já tem condições ali de fazer o rolar, primeiro o rolar em bloco, né? Nesse momento que ele traz as perninhas aqui em relação ao abdômen, começa a explorar o joelho, começa ali a pegar a ponta do pé, acidentalmente ele gira, né? Não é o rolar de fato, é acidental. Ele, eu estava aqui numa situação,
de repente eu estou vendo outras coisas aqui do lado. Nossa, que interessante. Tá, eu preciso de ajuda ainda para voltar. Mas é esse momento de interesse dele, a exploração no corpinho, a exploração no ambiente. E depois o rolar dissociado vai acontecendo também com as coisas que vão chamando a atenção na volta dele. Não espere os deslocamentos ou as suas movimentações, né? Ele está muito bem ali na posição que ele está. Tô sentado, tô bem, tô deitado aqui, tá bacana. Só se realmente muita coisa despertar o interesse dele, é que ele vai se organizar, se alinhar biomecanicamente para poder mover todo aquele corpinho e ir na direção do que chama a atenção dele. Quando a gente fala nessas aquisições motoras, né, tem 3 situações que precisa estar muito claro no nosso olhar de terapeuta, né? Que a gente chama do ABC do movimento. A gente precisa ali ter, primeiro, uma boa base de apoio ou base de suporte, para que essa base consiga ali dar interferência de alinhamento, ajuste postural, para então esse bebê ou essa criança fazer o controle do seu centro de massa. Então, o A é alinhamento, B, base de sustentação, C, controle do seu centro de massa. E aqui a gente espera, né, que o bebê comece a emergir as suas reações posturais. É aqui que começa toda a história de autonomia deles. Quando eles começam a entender que eles podem explorar o ambiente, eles começam a realizar essas reações posturais, que elas vão acontecendo ali, não em conjunto. Primeiro, a gente sabe que é muito mais uma atividade reflexa do bebê, né? Isso aqui a gente não pode simplesmente abolir e não falar. Primeiro, ele é muito reflexo. Vejam bem, ele é muito reflexo, ele não é só reflexo. As reações posturais começam a acontecer nesse sentido, esses reflexos eles vão integrando e essas reações posturais, elas vão aparecendo, que vão dar condições para que ele tenha essa base de apoio, esse alinhamento e o controle do centro de massa. Isso aqui é de extrema importância. E se a gente não tem isso na nossa perspectiva ali de encontrar o que está errado ou o que está difícil para esse bebê fazer na nossa avaliação, a tua intervenção pode não passar de uma brincadeira. É aqui que está a chave, né? Onde a gente tem que mais deter a atenção é quais são os fatores que estão limitando ele ficar numa boa base de suporte. Porque o alinhamento postural dele não está acontecendo de uma forma eficaz para ele desenvolver uma função, uma funcionalidade. Qual é a dificuldade dele ali? Será que é uma alteração de tônus que ele não está conseguindo sustentar ou controlar esse centro de massa, que acaba tombando para um lado? Então, quando ele perde o prumo, ele não tem essas condições de fazer os ajustes, né? E quando a gente fala nessas reações ou reações de balance, a gente vem ali reações de endireitamento, reações de equilíbrio, reações de proteção. A gente está muito mais acostumado a ouvir sobre as reações de proteção, né? Então, ali os 6 meses o bebê começa a apoiar para frente, 7, 8 meses lateral, 10, 9, 10 meses posterior. Mas ele precisa de muita coisa antes dele chegar nesse momento que ele apoia a mão para frente. E esse apoio da mão para frente, ele só acontece quando ele perde o seu equilíbrio, quando ele não teve condições de fazer o seu endireitamento. Toda a base neuroevolutiva a gente está conversando aqui nesse pequeno tempinho. Então, é pensar em cima dessas condições para a gente, de fato, identificar esses fatores que limitam, que restringem a movimentação do nosso bebê para tudo aquilo que a gente espera para a sua idade. E aqui a gente está conversando do contexto típico do desenvolvimento. Camila ficou até tonta agora. Calma, Camila. Não, eu tava pensando que essas reações também, né, que falou bastante de proteção, a gente acha que é só para aquela hora, para manter um equilíbrio, mas é uma reação que a gente vai levar na vida adulta, né, que a gente precisa também. De tudo isso, da questão da dissociação de cintura, da reação de proteção. Eu lembrei que eu tinha um colega na faculdade, quando a gente estava na área da PED, que ele falava que ele, sempre que ele caía, ele batia o nariz ou a testa. E aí a professora, né, então provavelmente tu não desenvolveu essa reação de proteção quando tu era bebê,
E hoje em dia, se tu cai, tu não tem mais, tu não tem esse estímulo essa reação, né? De colocar a mão na frente para não se machucar. Diferente, né? Perdeu ali o tempo do ajuste de fato na hora para ser ali um ato reflexo. Eu não gosto muito de falar assim de ato reflexo, mas acaba sendo. Tem um autor que ele fala assim, dentro desse contexto de reflexos e reações, que os reflexos primitivos, ok, todos aqueles, né, que a gente estuda lá, e a gente precisa encontrar no bebê em seu determinado tempo. Passou disso e esses reflexos primitivos ainda estão, é sinal de lesão neurológica. E essas reações posturais também são chamadas de reflexos posturais. Mas aí acaba se misturando tudo. Então, quando é para falar de reflexos primitivos, eu me remeto aos reflexos. E quando é essas reações posturais, eu não falo reflexos posturais. Eu falo reações. Eu acho que a minha cabeça fica mais organizada. E no caso, o teu colega ali não é que tenha alguma lesão neurológica. Tomara que não tenha, né? Não. Foi só a falta do treino, do incentivo, da situação dele colocar a mão para frente ou ter que colocar a mão para o lado, né? E isso começa ali no momento de 6, 7 meses, onde o plano transverso precisa estar mais integrado dentro da movimentação dessas crianças. Só fazer um comentário que a professora Francine acabou de entrar. Professora Francine, que honra lhe ter aqui. Foi a minha orientadora na pós-graduação e aprendi muito com ela, muito, muito. Professora, estou aqui disseminando os seus conteúdos também. Legal. E aqui falou só até 6 meses, né? Depois disso, onde realmente a criança ela não para quieta. Ali a gente vê, né, por volta de 7, 8 meses, 9, né, essa vontade dela querer, de fato, explorar o mundo. E é aí que o engatinhar começa a querer acontecer, né, aqui nesse contexto. Algumas pessoas podem ter aquela situação, tá, mas e se pular a fase do engatinhar? Tem problema? Eu recebo muito essa pergunta das famílias. No meu ver, quanto a estudar o desenvolvimento motor, eu acho que cada momento ali, cada habilidade motora que eles vão conquistando contra a gravidade, ela faz todo sentido para a próxima, né? Uma vai preparando a outra, né? É uma ligação, né? Você vê ali que o bebê ele sai de uma atitude completamente flexora do recém-nascido, vai ganhando contra a gravidade, então a sua extensão ela vai acontecendo para explorar o mundo na volta. E ali, no final dos 12 meses, que a gente espera é a bipedestação. E quando chega ali nesse momento do 4 apoios, e algumas crianças simplesmente passam pelo engatinhar e não o fazem, talvez possa ter uma repercussão lá na frente, né? Porque se a gente for pensar, o que a atitude de 4 apoios nos dá quanto a aprimoramento ou refinamento do desenvolvimento motor? Quando você está ali na posição de 4 apoios, olha só o quanto de transferência de peso você dá para essa mãozinha dessa criança. Quantas crianças vocês não viram que têm dificuldade de abrir essa mão? Ou quando estão ali no bruços, continuam ali com a mãozinha fechada. Eu espero que essa mão vá abrindo ali depois do final do primeiro trimestre. E ela continua fechada. Olha só, o bruços, o 4 apoios, como vai ajudando nessa informação proprioceptiva, né? Aqui a criança mantendo muito a mãozinha fechada, olha a dificuldade que ela vai ter enquanto habilidades finas. E quando tu pensa lá no contexto escolar, o pegar uma caneta, né, para fazer uma caligrafia pode ser mais difícil. Então, não teve essa experiência de jogar o pezinho ali na mão aplanada e trabalhar, não só a musculatura, mas todos os ossinhos do carpo, né? Os ossinhos, eles têm movimento entre si e aprimoram essa motricidade fina. E aqui eu só falei da mão, né? Mas olha só, quando você está ali com os membros superiores estendidos na posição do 4 apoios, olha só o quanto você precisa organizar a sua cintura escapular para poder jogar o pezinho para frente, né? Todo o desenvolvimento de cintura escapular, tronco, core, aqui, né? O core é de extrema importância para tudo, né? Vou pensar ali, a importância do core é do sentar, é para fazer uma transferência, é para fazer o girar, o rolar, enfim. A gente precisa de core para tudo.
e a criança não tem essa possibilidade do 4 apoios, muita coisa para frente pode ficar desfavorecida. Enfim, mas aí a história do engatinhar é uma live à parte para a gente conversar. E eu acredito também que a parte da coordenação, né, entre membros superiores e membros inferiores estimula bastante. Que é tão importante lá no ortostatismo, né, na marcha independente. Quando a gente vê ali qual que é o processo, né, dos primeiros passos. A criança mantém primeiro uma base ampla, né, então mais afastado, os pezinhos ali, mantém ali os membros superiores como se fosse numa fixação, para justamente aumentar, não é aumento do tônus, mas sim a ativação desse tronco para manter o alinhamento, para manter o equilíbrio que ele precisa. E aí dessa, né? Então, vamos lá. Base ampla de sustentação, membros superiores meio fixados para aumentar essa ativação do tronco, porque ele precisa controlar o seu centro de massa quando ele vai dar as passadas. E essa passada é bem curtinha, né? É bem rápida. E no começo na pontinha do pé, porque ele precisa se equilibrar ali naquela pequena base que ele tem. Então, quando o bebê, quando a criança, né, ela não passa lá nessa exploração que você falou da coordenação motora, quando ele vai fazer essas passadas por ele mesmo, sem ajuda, a gente vê aquele bebezinho que entra em bloco, né? E não tem aquela dissociação e o andar independente confere às crianças, enfim, confere a todo mundo. Pode perguntar para alguns colegas, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu não passei pelo engatinhar e estou muito bem aqui, obrigado. E aí tu vai ver aquele histórico, é uma pessoa que se esbarra muito nos locais, que dá ali, não tem aquela distância, não tem aquela percepção, poxa, o canto da mesinha tá bem ali, dá uma topada. Que não tem ali aquele olho de identificar, nossa, tem um latente ali. E fica meio, entre aspas, estabanado. Tem muito relatos de colegas assim, e essas situações que o engatinhar, falando do engatinhar, de fato, pode te ajudar muito bem. Ótimo. Mas falar um pouquinho ali, então, do que a gente espera, né, por volta desse quarto trimestre, que é de 10 a 12 meses, que são os primeiros passos. Ali por volta de 9, 10 meses, a criança já tem grande vontade de ficar de pé. Isso vem dela, né? A vontade de olhar por outra perspectiva o ambiente que ela está. E primeiro ela faz as passadas laterais, né? Então, vai se explorando, vai dando as passadas para o lado, depois ela consegue largar aqui uma linha, mas o apoio ali continua, de repente já começa o andar para frente, daqui a pouco precisa de alguém para dar esse suporte de apoio para ela, para o caminhar, e aí, aos poucos, vai diminuindo, né, essa necessidade de apoio, e aí o caminhar, como eu descrevi agora há pouco, ele vem a acontecer. Então, toda a nossa perspectiva em cima do desenvolvimento, sim, é saber o que a gente espera para cada idade, porque é isso que a gente vai trabalhar, falando no contexto típico, e principalmente no atípico. Se a gente sabe o curso do desenvolvimento típico, como é que eu vou querer trabalhar essas condições numa criança que precisa de uma assistência maior? E aí alguém pode perguntar, mas não é o mesmo trabalho do típico quanto do atípico? Realmente não é. Eles têm vários fatores que limitam essa movimentação voluntária. Então, você, além de entender qual é o contexto típico do desenvolvimento, saber ali qual é a situação de alteração do tônus que vai limitar essa movimentação. Então, é uma outra conversa. E aqui a gente só se detém para falar do desenvolvimento típico. Então, saber o curso, sim, é importante, mas de onde emergem esses movimentos? Como é que ele acontece nesse contexto de maturação do sistema nervoso? É aqui que está a nossa função, de entender, interpretar qual é o contexto daquela família que nos chamou para fazer o atendimento, para fazer a avaliação e traçar os nossos objetivos funcionais para a idade que ela tem.
É que eu cortei aqui o som porque eu tô com barulho no vizinho, aí pra não atrapalhar eu tô dando um... E acabou a bateria dele. Mas tá ouvindo bem? Tô. Uhum. Aí também eu tava ali, tava falando ali daquela questão da base de apoio, né? Eles têm muito esse rebaixamento, eles aumentam a base de apoio em função do equilíbrio, né? E em questão de baixar um pouco mais o centro de gravidade para dar auxílio nesse equilíbrio também, né? Perfeito. E tentar ativar essa musculatura, né? O sinergismo dessa musculatura de tronco para dar para ele a estabilidade que ele precisa. E aí depois com a prática, primeiro aquele bebezinho, né, que vai andar com a base completamente alargada, os membros superiores lá no alto para dar toda essa condição para ele. E daqui a pouco, sim, ele vai baixando e vamos ver aquele andar mais alargado. Ah, bem legal. Muito bem, então, gente, não esqueçam do ABC do movimento, que é muito importante, é daí que a gente tira, né, para a gente identificar no momento da nossa avaliação. O entendimento da queixa da família também é muito importante, porque às vezes chegam com uma determinada queixa, no momento que você está fazendo ali a anamnese, seu exame físico, você vê que ele precisa de muitas coisas antes do que chegar realmente naquela queixa daquela família. Então, para explicar para ela, para chegar bem aqui, nesse ponto que você me traz, ele precisa voltar algumas casinhas, precisa ter esses componentes da movimentação necessária para poder chegar aí nessa queixa, né? Para a gente poder, de fato, atuar nessa queixa. A gente sempre que está com dois pezinhos atrás daquela queixa, porque ali é só um reflexo, né, de alguma situação. Pode não ser de fato a causa, né? Só está me demonstrando alguma coisa que a criança não está conseguindo fazer. Mas é ali, sei lá, um componente ainda de flexão do quadril, ele ainda não estendeu de fato para possibilitar o rastejo. É ali uma dificuldade de ativação nesse tronco para ele sentar sem apoio. É uma condição que ele ainda não consegue utilizar o plano transverso, as rotações para fazer o alcance lateral. É muita coisa que vem, né, antes dessa queixa, de fato. A gente tem que estar ligada nessas situações, que é todo o contexto do desenvolvimento motor. Sim, ou então, né, eles querem que a criança já saia, né, tal, não tá andando ainda, mas aí ela tem ainda aquele processo de passar para ajoelhado, semi-ajoelhado, e aí levantar, então, né, tem... Por mais que eles possam passar muito rápido por uma dessas fases, mas tudo é encadeado, né? Uma é precursor da outra. E simplesmente passar pela situação e não se contemplar daquilo que ele ganha na experiência, na postura, é muito ruim para tudo que vem para frente. Então, quando aquela criança, volto no exemplo do engatinhar, se ela está ali e ela não faz o engatinhar, eu, dentro da minha terapia, do meu atendimento, vou proporcionar a experiência do quatro apoios, desse deslocamento, da forma do engatinhar, mesmo que ele não faça lá em casa. Aí tá lendo, não consigo treinar isso com ele em casa, mas pelo menos é a minha obrigação na terapia dar ali, né, a experiência, quais são os benefícios dessa postura. E aqui eu não estou pensando só no deslocamento. Falei ali para você da historinha da mão, né? A formação do arco palmar, ali de toda a interferência para a estrutura escapular, para tronco, para quadril. É muita coisa que a gente só vê aqui o final, que é o deslocamento. Mas muita coisa antes precisa e deve ser trabalhada. Então, dentro da terapia, se é ali, tá nesse contexto onde quatro apoios e o engatinhar, tá no curso do desenvolvimento, eu dou para ele essa experiência. Até o estímulo sensorial, né, aferente tanto das mãos, entra muito também essa parte. Tudo junto, tudo junto. E ali, quando é o momento de colocar essa criança de pé, fica ali aquela questão, tá, e aí? É 8, é 9, é 10 meses? Eu digo para vocês que para ele chegar de pé, ele tem que ter tanta experiência sensorial antes, e lá naquela posição de bruço, lá no comecinho da vida, do desenvolvimento dele, vai dando para ele essa... Vou aqui contextualizar bem rápido. Quando essa criança está de bruços, e aí a gente está pensando lá no quarto,
ela, de fato, começa a fazer bem mais da extensão da cabeça, começa a tirar esse peso aqui do antebraço e como se fosse migrando a base de sustentação dela mais para baixo, né? Ela está se estendendo. Então, essa base de apoio está indo lá para o quadril. Por que é importante tudo isso, né? O quadril, quando ela está de pé, vai dar toda essa questão, não só do alinhamento, né? Mas da sensação. Se eu não sinto o meu quadril, que dirá a perna? Então, vem toda aí a situação do que é importante o prono, né? Você vai mudando o centro, vai mudando a base de sustentação e vai dar para ela condições de saber como é que ela faz essas transferências para poder fazer os seus deslocamentos. E no momento que a gente está trabalhando ali, de fato, com a criança, não é trabalhar só a postura, né? Postura estática. Trabalhem o movimento. A dinâmica, a transição entre posturas é muito mais rica do que uma criança estática. Bem legal. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu anotei aqui que a Jéssica pediu para falar um pouquinho mais sobre essa relação da pandemia, da Covid, com o atraso motor, que tu falou lá no início. Essa situação foi que as crianças, a professora Oaci, que é uma terapeuta ocupacional, gosto muito das falas dela, ela diz que essas crianças ficaram em container, né? Como se fossem caixinhas. Então, ficou muito tempo numa mesma posição, não teve condições ali de se experimentar, de fazer as trocas de postura, as bases de suporte, porque ela ficou todo o tempo ali no mesmo lugar. Então, é só um tipo de experiência, né? Ela tem de frente. Então, acaba que essas crianças se acomodam ou se acomodaram demais, e ali quando chegou na volta do 6º mês, onde a introdução alimentar, ela precisa acontecer, o tronco dessa criança é todo desabado. É um desalinhamento ali da cabeça em relação ao tronco, que vai dificultar não só a questão da introdução alimentar, mas olha só a interferência do sistema respiratório dessa criança, né? Um tronco mais, entre aspas, hipotônico, algo um pouco mais flácido ali, onde os ajustes ela precisa fazer demais para poder expandir essa caixa torácica e tentar fazer ali uma boa respiração. Então, vejam que um sistema vai puxando o outro. Não tenho como separar. Hoje eu vou fazer atividade motora. Hoje eu vou fazer atividade respiratória. A criança é um contexto único. A gente separa quando a gente vai estudar, né? Só que quando chega para atender, o paciente é um. E a gente precisa saber todas essas questões para, de fato, trabalhar com todas as repercussões, né? Então, essa questão da pandemia foi pela... Não é imobilismo, né? Foi a restrição mesmo da participação no ambiente. Essas pessoas acabaram ficando acomodadas, não tendo a possibilidade de fazer as suas ativações necessárias, né? Ativação de grupamentos musculares importantes. Apareceu uma pergunta aqui, ó, falando da questão das posturas. Vou ler aqui. Escuto muito que devemos trabalhar as posturas de acordo com a idade cronológica das crianças. Mas se ela não teve vivência em posturas mais baixas, já posso passar para as mais altas? Cuidado nessas situações, né? As experiências em situações baixas vai dar para ela toda a condição de ativação muscular, fazer as transferências de peso necessárias para que, de fato, ela consiga fazer os seus ganhos contra a gravidade. Trabalhar em posturas mais altas com eficiência precisa que ela tenha essas aquisições antes. Por isso é o nosso olhar de intervenção. Tá aqui. Então, pular etapas ou ali, porque ela já tem idade de ficar sentada, ou trabalhar sentada. Mas será que ela não tem a dificuldade, né? Quais são as situações que limitam essa condição do sentado? É isso que o nosso olhar pelo neuroevolutivo nos dá para poder, de fato, ter a percepção qual é o problema, qual é o déficit. E não é só também apontar os fatores limitantes. Peguem ali as potencialidades da criança e trabalhem em cima disso para vocês também terem seus ganhos motores. E voltando ali um pouquinho do assunto da Covid, eu acredito que ainda mais para frente sairão mais estudos, né, dizendo que possíveis consequências essas crianças possam ter, porque agora que a gente está começando a ver, a enxergar e a notar essa influência, né?
os impactos negativos de toda essa restrição que foi vivenciada por todos nós pela criança.